Oi, gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Grace e eu estou aqui hoje para falar sobre um tema muito importante, que é autoestima, autoconfiança, comparação com outras pessoas. E há algum tempo atrás eu acabei deixando lá nos meus stories uma caixinha de perguntas para que vocês pudessem estar enviando suas dúvidas, comentários, situações em relação a esse tema que vocês já passaram. Desde já eu gostaria de pedir desculpa se alguma pergunta que foi enviada não estiver aqui, não tem como colocar todas, mas eu agradeço a todos que enviaram. E também gostaria de dizer que eu não vou estar expondo as pessoas que mandaram as perguntas, porque não é esse o objetivo do vídeo, não é expor ninguém, não é expor o problema de ninguém, mas sim tentar de alguma forma ajudar a essas pessoas que enviaram as suas perguntas, os seus questionamentos, ou também a qualquer outra pessoa que esteja assistindo esse vídeo e que tenha problemas em relação a esse tema. A primeira pergunta que eu gostaria de estar respondendo foi a seguinte: você já teve algum problema com a sua autoestima? E a resposta ela é bem óbvia. Sim, eu já tive muitos problemas com a minha autoestima. A princípio, a minha intenção sempre vai ser falar sobre coisas que eu já vivi, sobre coisas que eu estou superando, sobre coisas que eu já passei, porque acredito que fique um pouco difícil a gente ajudar alguém em relação a alguma coisa sobre algo que a gente não tem experiência, sobre algo que a gente não tem conhecimento ou noção. Então, sim, eu estou fazendo esse vídeo porque sim, já passei por problemas com minha autoestima, com minha autoconfiança, e da mesma maneira que tenho aprendido a superar, eu gostaria de estar ajudando quem se encontra da mesma forma que eu me encontrava a superar também. Então, para começar, eu queria trazer 2 relatos que eu recebi. O primeiro fala assim: tenho muita dificuldade em acreditar em mim mesma, sempre com a impressão de alguém estar o tempo todo me julgando, me cuidando. Deixo de ser eu mesma por conta disso. E o segundo: eu me preocupo muito com a opinião das pessoas a meu respeito, seja na aparência ou na personalidade. Tenho facilidade em acreditar nas críticas destrutivas e dificuldade em acreditar nas construtivas. Isso acaba me frustrando, acabo me questionando sobre tudo isso. Como faço para lidar com essa situação para que ela não acabe me consumindo? Eu escolhi esses 2 relatos porque me vejo muito nessas pessoas, porque já fui essa pessoa. O tempo todo eu me sentia insuficiente, eu achava que aquilo que eu fazia não era bom, que aquilo que a maneira com que eu fazia faria com que os outros zombassem de mim, pensassem mal sobre mim, achassem que eu não fosse capaz. Então eu me achava tão incapaz, tão insuficiente, que eu achava que todo mundo pensava isso sobre mim. E aí eu não conseguia me desenvolver, eu não conseguia sair do lugar e estagnava num lugar por não ter, por achar que independente do que eu fizesse não seria bom o suficiente. Um dia eu percebi que não dava para continuar dessa forma, que eu precisava sair do lugar, que eu não podia mais me esconder atrás dos meus medos, atrás dessa baixa autoestima, que eu não podia me esconder atrás da comparação com a vida do outro, porque às vezes a gente olha para a vida do outro e a gente percebe que o outro está muito melhor, que o outro sabe muito mais, que o outro ganha muito mais, que o outro é mais bonito, que o outro isso, que o outro aquilo. E aí nós vamos nos diminuindo cada vez mais e o nosso amor próprio vai diminuindo, a nossa autoestima vai diminuindo e a nossa autoaceitação também vai diminuindo, e de uma forma que não é benéfica, de uma forma que não é boa. Então eu queria estar respondendo a pergunta desse último comentário, que foi: como eu faço para essa situação de baixa autoestima e de se deixar levar pelo comentário dos outros, pelas críticas destrutivas, como eu faço para isso não acabar me consumindo? E ao mesmo tempo responder outra pergunta que eu recebi, que foi: como me olhar no espelho e ver a pessoa maravilhosa que eu sou? Um dia eu olhei para mim mesma, no meio de toda aquela baixa autoestima, no meio de todas as minhas dificuldades para conseguir ser alguém melhor, e eu entendi que como ser humano eu sou falha, que como ser humano eu tenho as minhas incapacidades, que como ser humano eu tenho sim muito em que melhorar. Só que, ao mesmo tempo, eu também descobri que em mim habita um Deus que não é humano,
habita um Deus que é perfeito, habita um Deus que não tem falhas, habita um Deus que é muito maior do que tudo que eu conheço, que é maior do que as circunstâncias, que é maior do que os meus medos, que é maior do que aquilo que se levanta e que parece maior do que eu. Então, pode até ser maior do que eu, mas não vai ser maior do que ele. E um dia eu entendi isso, que não existia nada que fosse impossível para Deus, apesar de ser impossível para mim. Um dia eu percebi que, com certeza, eu me frustraria se continuasse andando conforme o meu próprio entendimento, o meu próprio conhecimento, conforme as minhas opiniões, conforme a minha força e a minha capacidade. Realmente, se eu olhasse apenas para mim, eu veria apenas os meus defeitos, porque como ser humano é isso que nós temos, são defeitos, a gente não consegue ser perfeito em nada. Mas quando a gente olha para um Deus que é perfeito e a gente entende que esse Deus perfeito, ele não só habita em nós, como ele trabalha em nosso favor e que nós podemos o encontrar, nós podemos falar com ele e ser ouvidos por ele em todo momento que a gente se colocar na presença dele, que em cada momento que a gente buscar por ele, a gente realmente vai o encontrar. Quando a gente entende isso, os nossos temores se vão e o nosso coração finalmente se acalma. E a gente entende que a gente já não é mais somente nós, ser humano, mas que nós somos nós, filhos de um Deus que é muito maior e que está conosco e que pode fazer realmente aquilo que nós não podemos fazer. E o mais interessante é que esse negócio de nós não sermos capazes de tudo, de nós não sermos perfeitos, não é algo ruim. Que quando a gente entende o tamanho do Deus que está com a gente e que a gente não é esses defeitos, que a gente não é definido por isso, a gente entende que esses defeitos eles vêm para somar na nossa vida. A gente entende que aquilo que a gente ainda não se acha bom o suficiente vem para nos aperfeiçoar, e aí isso acaba deixando de ser algo que baixa a nossa autoestima. E pelo contrário, passa a ser um incentivador para que a gente continue crescendo, para que a gente continue amadurecendo, para que a gente continue buscando ser melhor. Então, nós precisamos ter esse entendimento que nós vamos errar, que todos nós, como seres humanos, erramos, que aquela pessoa que a gente acompanha na rede social e que parece ser perfeita, ela não é perfeita, ela também tem os seus medos, ela também tem as suas falhas, ela também tem medo de não conseguir chegar em algum lugar, de não conseguir alcançar um sonho, ela também tem os seus medos. Só que muitas vezes a gente olha apenas para a vida perfeita que as pessoas têm postado nas suas redes sociais, que as pessoas aparentam ser, que as pessoas falam que são, e aí a gente deixa de lembrar que elas também são humanas como nós e que como ser humano elas não são perfeitas, elas não têm uma vida perfeita. Então, para a gente vencer realmente a nossa baixa autoestima, a nossa falta de autoconfiança e para a gente conseguir se impulsionar para alcançar aquilo que nós tanto queremos, nós precisamos parar de confiar em nós e confiar naquele que é maior do que a gente. Eu gostaria de responder mais 2 perguntas. A primeira é normal se comparar com outra pessoa quando a nossa vida não está indo do jeito que a gente quer? Sim, é normal. Como eu acabei de falar, a gente vê pessoas postando vidas perfeitas, pessoas mostrando perfeição nas suas vidas, mostrando apenas aquilo que dá certo, e a gente esquece que para a pessoa chegar naquele lugar, muita coisa deu errado na vida dela também. A gente esquece que essa pessoa, como eu acabei de falar, ela também é humana, teve seus defeitos, teve suas dificuldades para crescer, para se desenvolver. Então, quando a gente não vê isso acontecendo, a gente começa a atentar muito para o que está acontecendo ao redor, para o que a outra pessoa está vivendo. E aí, esse momento seria um momento essencial, um momento em que nós, em vez de olhar para o outro, deveríamos estar olhando para o tamanho do nosso Deus, estar olhando para o tamanho de Deus e para a capacidade que Ele tem de nos fazer frutificar. Então, quando as coisas não estão dando certo na nossa vida, é hora de nós pararmos, em vez de olharmos ao redor, olharmos para cima. E aí perguntar: Deus, no que eu estou errando? Qual é o teu propósito através disso? O que o Senhor quer que eu faça? De que forma eu posso vencer essa adversidade, essa dificuldade? Porque Deus não quer que a gente chegue para Ele e diga assim: Senhor, não preciso de ajuda, tá tudo bem. Deus quer que a gente seja transparente com Ele, porque Ele já conhece, Ele já sabe o que nós estamos passando, Ele já conhece o nosso coração. Então,
diante dele nós não precisamos esconder nada. Muito pelo contrário, às vezes a gente queixa-se diante de tantas pessoas que não podem nos ajudar, que não podem agregar naquilo que nós estamos vivendo. E quando chegamos diante de Deus, queremos vestir uma máscara, se mudar a nossa aparência, mudar quem nós somos para mostrar que está tudo bem, que está tudo perfeito, quando deveria ser ao contrário. Então, se algo não está dando certo na tua vida, não olhe para a vida do outro, não olhe para porque deu certo para o outro. Nós somos temos as nossas particularidades, nós temos as nossas vidas que são completamente diferentes das outras pessoas, nós não somos iguais a ninguém, e é isso que nos faz bonitos e únicos. E Deus nos ama dessa maneira, Deus ama o fato de nós sermos únicos, Deus ama o fato de nós sermos tão dependentes, porque é aí que Ele pode mostrar a grandeza dele na nossa vida. É quando nós não conseguimos fazer com as nossas próprias mãos que nós vemos o quanto Deus é grande e perfeito, porque aí Ele toma a situação nas mãos dele e Ele faz, e Ele dá um jeito. Quando parece que é impossível pra gente, não é pra Ele. Então, se tá dando errado, calma, quieta o coração, se torne sensível àquilo que Deus quer falar com você, se achegue, esteja perto de Deus para pedir: Deus, o que está faltando? É esse o caminho que o Senhor quer que eu trilhe? É esse o objetivo do Senhor para minha vida? Porque eu entendi que Deus, Ele tem planos muito maiores para mim do que os planos que eu mesma tenho. Que Ele faz muito mais do que eu sou capaz de pedir, do que eu sou capaz de imaginar, do que eu sou capaz de desejar. E quando eu entendo isso e eu confio realmente que o que Ele tem é muito maior, então eu paro de me preocupar um pouco com o que eu quero e começo a pedir o que Ele quer fazer na minha vida, o que Ele quer fazer através de mim. E aí, conforme eu vou me doando para Ele, deixando Ele assumir o controle da situação, as portas vão se abrindo e tudo vai se encaixando e acontecendo da maneira que tem que ser. E a última pergunta para terminar o vídeo foi a seguinte: é possível ser plenamente satisfeito ou feliz consigo mesmo? Não é possível. Como eu falei, nós temos os nossos defeitos, as nossas falhas, mas não é porque não é possível que isso seja algo ruim, porque na verdade estará nos impulsionando a ser melhor, a buscar ser melhor, a fazer de uma forma melhor, vai nos incentivar a nos aperfeiçoarmos e também vai nos tornar mais dependentes de Deus, e quanto mais dependentes a gente é dele, mais a gente vê Ele fazendo em nós. Então isso não é possível, mas também não é ruim, pelo contrário, é muito bom. E é isso aí, gente, eu espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo tenha ajudado de alguma maneira. Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, de se inscrever, de compartilhar esse vídeo com os teus amigos. Me deixa nos comentários ou nas minhas redes sociais o teu feedback, se isso te ajudou, se isso agregou algo para a tua vida. Você pode também estar me enviando sugestões de temas sobre algo que vocês gostariam que eu falasse aqui no canal. Também me envia se você foi de alguma forma tocado por esse vídeo, se esse vídeo de alguma forma te ajudou, porque aí eu vou saber que eu estou no caminho certo, ok? É isso aí então, tchau!